Bom dia. Vamos abrir nossas Bíblias em Marcos, capítulo 8. Marcos 8, os versículos que vamos ler hoje são os 14 a 21. Marcos 8, 14 a 21. Eu vou ler. Peço que os irmãos me acompanhem em suas Bíblias. Os discípulos haviam se esquecido de levar pão, a não ser um pão que tinham consigo no barco. Advertiu-os Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles discutiam entre si, dizendo: é porque não temos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem nem percebem? O coração de vocês está endurecido? Vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, não se lembram? Quando eu parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12, responderam eles. E quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7, responderam eles. Ele lhes disse: vocês ainda não entendem? Essa conversa que está registrada aqui nesse texto que nós lemos hoje, ela acontece logo após a segunda multiplicação dos pães. Então, embora a multiplicação dos 5 pães e 2 peixes seja mais conhecida, Jesus ele multiplicou pães e peixes para alimentar a multidão que o acompanhava e que estava com fome, 2 vezes. Então, a primeira vez, a partir de 5 pães e 2 peixes, e na segunda vez, a partir de 7 pães. A Bíblia não conta quantos peixes haviam na segunda vez, mas diz que, sim, também havia alguns peixinhos ali. E esse momento, aqui no barco, eles tinham acabado de ter uma discussão, ali uma conversa daquelas chatas, de muitas que a gente vê registradas aí, com os fariseus. Então, após a segunda multiplicação dos pães, tem aquela conversa meio chata que os fariseus eram, queriam sempre pegar ali Jesus em algum erro para acusá-lo, e aí eles entram no barco e Jesus vai lhes dar esse conselho aos discípulos: cuidado com o fermento dos fariseus. Mas quando nós olhamos para a multiplicação dos pães, eu acredito que tão interessante quanto estudar o milagre em si, que Jesus multiplicou aqueles pães e alimentou tantas pessoas, também é igualmente interessante, ou talvez mais, nós prestarmos atenção para os cestos cheios de pães que sobraram. Porque nas 2 vezes que Jesus multiplicou os pães, sobraram cestos cheios de pães. Por que será que sobraram os cestos de pães? Talvez, se isso não tivesse sido referido mais uma vez na Bíblia, nós poderíamos dizer: Jesus errou na conta, contou por cima ali, ou se não é tipo um Datafolha, pesquisa eleitoral, joga para cima ou joga para baixo, arredonda, só para chegar no mais ou menos. E aí, depois que todo mundo comeu e ficou satisfeito, ainda sobraram na primeira vez 12 cestos cheios e na segunda vez 7 cestos cheios. Mas é interessante que nesse momento aqui, depois das multiplicações, Jesus vai fazer referência assim, como que querendo chamar a nossa atenção para aqueles cestos que haviam sobrado. Pois quando Jesus argumenta com seus discípulos: por que vocês estão preocupados com o pão? Ele não diz: vocês não se lembram que eu multipliquei os pães? Não, ele diz: quantos cestos sobraram aquela vez que eu multipliquei os pães? Então, vale a pena a gente dar uma refletida aí nesses cestos cheios de pães que sobraram. Então, os versículos 19 e 20, pode mostrar para a gente, por favor? Jesus faz 2 vezes essa pergunta aos discípulos: quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram?
E quando eu li essa passagem, a pergunta que me veio a partir dessa pergunta que Jesus fez aos seus discípulos é: por que sobraram cestos cheios de pedaços? Bom, Mateus, no capítulo 16, versículo 12, ele relata também essa passagem aqui, esse episódio, esse acontecimento que nós lemos hoje. E lá em Mateus, diferente de Marcos, ele explica que esse fermento dos fariseus, contra o qual Jesus advertiu os discípulos para que vigiassem, tomassem cuidado, significa o ensinamento dos fariseus. Então, o fermento dos fariseus é o ensino dos fariseus. Então, Jesus está dizendo, cuidado para que vocês não fiquem como eles. Cuidado para que as intenções desses fariseus, a forma como eles vivem e praticam a sua fé, não entre no seu próprio coração, porque senão vai ser como um fermento, que é em pequena medida, a hora que a gente tem contato com ele, nos contamina e pode causar um estrago grande. Mas é interessante a reação dos discípulos à advertência de Jesus. Quando Jesus diz, cuidado com o fermento dos fariseus, parece que os discípulos estavam pensando em outra coisa, porque a reação deles não faz muito sentido. Eles dizem, é porque a gente não trouxe o pão. O que dá a entender é que os discípulos já estavam com essa preocupação na cabeça, sabe? Quando você já está pensando uma coisa e não adianta o que os outros vão dizer, as respostas que você vai dar são até desconexas com as perguntas, porque tem algo que já está te preocupando. E aqui, nesse momento, parece que é justamente isso, que a falta de pão, do pão físico ali no barco, representava uma preocupação, um problema para os discípulos. Tão grande que eles foram incapazes de compreender e prestar atenção na advertência que Jesus estava lhes fazendo. E aí a reação deles é completamente desconexa e não faz sentido com o contexto ali. E aí, diante da reação dos discípulos, Jesus parece ficar frustrado. Afinal, eles tinham acabado de vivenciar a segunda multiplicação de pães. Tendo eles mesmos, os discípulos, ido recolher os cestos cheios que haviam sobrado, depois de todas aquelas mais de 4.000 pessoas nessa segunda multiplicação terem comido até se satisfazer. Então, Jesus parece dizer a eles, por que vocês insistem em ficar se preocupando com o pão? Não se lembram, ele vai dizer, quando eu parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? E quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Em outras palavras, Jesus estava dizendo a esses discípulos que estavam preocupados, a gente não trouxe pão. Alguma vez faltou o pão necessário? É como se Jesus estivesse lhes dizendo, alguma vez deixei de providenciar o pão necessário? Ao contrário, quando providenciei, não o fiz em medida superabundante. Eu não só providenciei, como eu providenciei numa medida superabundante. E então eu gostaria de pensar em 2 afirmativas a partir das quais nós vamos estudar e refletir mais a fundo a respeito desse texto. Primeira, não há multiplicação de pães sem pães. Pode mostrar para a gente aí. De novo, não há multiplicação de pães sem pães. Geralmente, quando nós falamos ou compartilhamos sobre essa passagem, o foco está, na maioria das vezes, na ideia de que Deus supre as nossas necessidades. Não acho que não esteja correto, mas acho que é problemático essa nossa tendência, é problemática essa nossa tendência de pensarmos na espiritualidade, de pensarmos no cristianismo apenas como uma devoção individual, no âmbito individual da coisa. Porque aqui, quando a gente estuda sobre a multiplicação dos pães, a gente vê que há um fator fundamental para que esse milagre pudesse ter sido concretizado. Qual era? Os 5 pães e 2 peixes na primeira ocasião, e os 7 pães e alguns peixinhos
na segunda ocasião. Então, eu gostaria de pensar naquele rapaz, porque João diz que foi um rapaz que entregou aqueles 5 pães e 2 peixes para os discípulos e que foram multiplicados naquela primeira ocasião. Gostaria de pensar nesse rapaz que entregou, que disponibilizou a Jesus aquele lanche que ele havia trazido. Eu imagino que aquela multidão de mais de 5.000 pessoas devem, de fato, ter ficado eufóricas quando viram aquele monte de pão aparecendo, quando puderam comer depois de um dia inteiro com fome. Aqui, na segunda ocasião, quando os 7 pães são multiplicados, Jesus diz que faz 3 dias que a multidão está com ele e está com fome. Eu não sei como que foi essa multiplicação de pães, eu fico imaginando. Será que quando eles fecharam os olhos, quando Jesus levanta o pão para orar e agradecer, e quando eles abriram, haviam milhares e milhares de pães ali em cestos? Ou será que conforme Jesus ia partindo o pão, aquele pão nunca acabava? Não sei, deve ter sido uma coisa assim extraordinária, vivenciar e testemunhar aquilo. Mas eu fico imaginando a euforia do rapaz que havia entregado esses 5 pães e 2 peixes. Porque é muito legal você estar lá e ver o milagre, e estar participando daquilo, e provar do fruto do milagre. Mas eu imagino que deva ser muito mais interessante eu ter podido contribuir de alguma forma para que aquele milagre pudesse ter acontecido. Minhas filhas adoram me ajudar na cozinha. Ajudar, né? Vocês sabem. Então, 5 e 3 anos. E a culinária, o prato que elas mais gostam de fazer junto comigo é aquele filé de frango empanado, porque elas amam empanar o frango, né? Mergulhar, passar na farinha, mergulhar no ovo, farinha de rosca, aquela coisa, né? E, sinceramente, assim, eu prefiro fazer sozinha, porque dá muito menos trabalho, faz muito menos sujeira e é muito mais rápido. Mas, de vez em quando, eu tomo coragem, Jesus enche meu coração de graça e tudo mais, e a gente faz, né? Prepara, cozinha, monta as cumbuquinhas com farinha, com ovo, aquela coisa toda, e elas se divertem. Por que eu continuo investindo nesses programas? Porque o sorriso de satisfação delas, depois de ter empanado, ajudado a mamãe a preparar o jantar, ali na mesa, com o filé de frango frito. E aí elas pegam o filé e falam, papai, olha, eu ajudei a mamãe a fazer. A satisfação delas de ter participado do preparo daquele prato enche o meu coração de alegria e motivação e coragem para enfrentar essa grande provação que é colocar as filhas para cozinhar junto com você na cozinha, filhas de 5 e 3 anos de idade. Eu imagino se essa também não foi a razão porque Jesus não fez, naquele momento, descer o maná do céu, como ele já havia feito no deserto. Mas ele mandou os discípulos procurarem o que eles tinham para dividir, para compartilhar. E por que ele alimentou a multidão? Ele atendeu uma necessidade legítima e latente daquela multidão a partir de algo que alguém havia lhe disponibilizado. É verdade, diante das multidões com fome, Jesus poderia ter feito o maná descer do céu. Mas o Jesus, esse a quem servimos, ele não nos salvou dali onde estava, sentado em seu trono, dando ordens. A maneira como ele expressou e comunicou o seu amor a nós, a maneira como ele trouxe salvação a nós, foi ele mesmo se oferecendo como sacrifício para nos salvar. Esse Senhor quer nos ensinar a amar e a levar salvação, como ele mesmo fez conosco. Ele ensinou que somente a semente que cai na terra e morre produz frutos. Não era do céu que o pão viria. Não,
esse pão, esses 5 pães e 2 peixes, que já haviam sido mandados do céu? Afinal de contas, o que temos que não tenhamos recebido dele? Agora imaginem se o rapaz que entregou aqueles 5 pães e 2 peixes tivesse retido aqueles seus 5 pães e 2 peixes. E diante de todo aquele alvoroço, dos discípulos procurando comida, as pessoas reclamando de fome, esse rapaz tivesse chegado para Jesus e dito: Jesus, faça alguma coisa. Atenda à necessidade da multidão. Faça o maná descer do céu. Não seria coerente. Mas será que essas não têm sido as nossas orações? Retendo aquilo que nós temos e podemos compartilhar, temos pedido para que Deus faça algo. Retendo o pão que Deus nos deu e que podemos compartilhar, estamos pedindo para que Deus mande maná do céu. Será que não é essa hoje a nossa postura? Mas não há multiplicação de pães sem pães. Talvez não estejamos vivendo milagres em nossas vidas, experimentando e provando um Deus tão vivo e real que de fato cumpre cada uma das suas promessas. Talvez não estejamos vivenciando milagres como esse da multiplicação de pães, porque não estamos entregando os nossos pães a Ele para serem multiplicados. Porque não há multiplicação de pães sem pães. E talvez a nossa dificuldade em entregar a Ele, em disponibilizar a Ele esses pães que nós temos, seja por causa da nossa preocupação conosco mesmos. Nossa, mas essa hora nem para mim não vai dar esses 5 pães e 2 peixes, se o rapaz tivesse pensado assim. Mas por que eu vou disponibilizar isso? Isso aqui não vai dar nem para... Imagina, tem mais de 5.000 pessoas aqui. De que serve? Mas esse rapaz, ele não deixou que essa preocupação o dominasse. Ele olhou para Jesus, ele confiou em Jesus. E ele apenas fez a sua parte, disponibilizar. E o que Jesus fez a partir daquilo? Que nós conhecemos. Um milagre. Ele multiplicou. E ele alimentou mais de 5.000 pessoas. Ok, mas e quando Jesus multiplicou? Por que sobraram tantos cestos cheios de pedaços de pão? Aí eu entro na segunda afirmativa. Os pães nas mãos de Jesus superabundam. Jesus podia ter multiplicado num resultado exato para alimentar a multidão. Mas Jesus multiplicou uma quantidade que superabundou a necessidade daquela multidão. Deus não está apreensivo ou preocupado com o quanto lhe entregamos. Porque Ele não está condicionado a nada e a ninguém. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle. E sem Ele, nada do que existe teria sido feito, disse João, capítulo 1, versículo 3. Então não é, será que ela está dizendo então que se eu ofertar mais, Deus vai me dar um carro novo? Será que o que ela está me dizendo é que se eu servir mais, Deus vai me dar um bom marido? Será que ela está me dizendo, não, isso tudo, nós ainda estamos naquele âmbito de espiritualidade individual. Isso não é o cristianismo, isso não é o amar a Deus e amar ao próximo, em que se resume todo o cristianismo e a nossa fé. Então, a dificuldade de Deus não é com quanto vamos lhe entregar, ou que Ele precise de 5 pães e 2 peixes, senão Ele não consegue fazer nada, Ele não consegue alimentar a multidão. Não, nós já vimos, Ele é aquele que fez o maná descer do céu para alimentar o povo no deserto. Mas é que quando nós podemos participar daquilo que Ele faz, nós mesmos é que amadurecemos. Nós mesmos é que ingressamos num conhecimento mais profundo e íntimo do seu amor. É a felicidade das minhas filhas, de poder dizer, eu ajudei a fazer.
Então eu queria desafiar a igreja, e é o desafio que eu faço a mim mesmo, a pararmos de ficar olhando e adorando e venerando e dependendo daqueles nossos 5 pães e 2 peixes. E ficar reclamando de por que não tenho mais do que esses 5 pães e 2 peixes. Por que eu não posso ter aquele outro pão? Ou que isso aqui não vai dar por muito tempo. Mas reconhecer que aquilo veio de Deus. Aquele que conhece as nossas necessidades. Na medida certa. E que quando Ele supre essas necessidades, é um Deus que supre de forma super abundante. E vamos entregar, vamos disponibilizar esses nossos 5 pães e 2 peixes a Ele. E ficar na expectativa de como Ele vai multiplicar isso. E quantas pessoas serão abençoadas e alcançadas e salvas através dessa nossa pequena participação naquilo que Ele faz. Semana que vem é o Dia das Crianças e eu queria aproveitar essa oportunidade para lançar um desafio aos pais, para que você não compre um presente novo, para que você não compre um brinquedo novo. Mais um para acrescentar aquela pilha de brinquedos que os seus filhos já têm. Eu tenho já há alguns meses conversado com minha filha a respeito disso, de ela olhar para a quantidade de brinquedos que ela tem. Muito poucos daqueles eu e meu marido compramos. Elas ganham muitos brinquedos. Mas agradecer e reconhecer quanto ela tem. E pensar se não está na hora de dividir aqueles brinquedos com quem não tem. Então, quando nós estivermos assim, direcionando, orientando e criando nossos filhos, que Deus nos dê sabedoria para ensinarmos os nossos filhos a não serem dominados pelos pães e peixes que Deus lhes dá, mas a dominarem. E serem capazes de disponibilizar a Deus, de dividir, de entregar, de sacrificar. E aí, outro dia na TV, porque agora perto do Dia das Crianças, o canal infantil há um bombardeio de brinquedos novos. E a minha filha, e as minhas filhas estão, eu quero. Por que você quer? Porque eu não tenho. E a gente sempre só está preocupado e focado no que a gente não tem, aquilo que nos falta, mas está na hora de olhar para aquilo que nós já temos, que Deus já nos deu e que é tanto. Então eu disse para ela, ao invés de você ficar falando do que você não tem, de ficar pensando e olhando o que você não tem, vai lá no seu quarto agora e vai lá ver o quanto você tem. Aí ela foi. Ela voltou, é verdade, mãe, tem muito brinquedo aqui. E depois daqueles meses de conversas semeadas, ela tomou a decisão. Mamãe, você me ajuda a arrumar os brinquedos para eu dar para as crianças que não têm? E nós combinamos de fazer isso essa semana. Pense no rapaz que entregou os seus 5 pães. O que ele tinha não era jamais suficiente para alimentar as mais de 5.000 pessoas que estavam ali com fome. Mas ele decidiu não ficar lamentando o que os seus 5 pães não podiam fazer. Ele decidiu entregar para aquele que pode multiplicar. Quanto quer que seja que você lhe entregue. E quando esse rapaz entregou, ele comprovou que o fruto que nasce da semente que morreu na terra para dar vida é super abundante. Porque sobraram cestos de pães cheios. Os cestos que sobraram são a evidência, a prova, a corroboração, a ênfase daquela promessa de que, se buscarmos o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar, tudo nos será acrescentado. É o que a palavra nos diz em Mateus 6. Por que vocês se preocupam com o que comer, o que vestir e o que beber? No nosso caso, o que comer mais, o que vestir mais, o que beber mais, porque já temos tanto, Deus já nos deu tanto. E Ele está dizendo, eu cuido de vocês e da sua necessidade. Está na hora de você buscar o meu reino.
Está na hora de você buscar a minha justiça e confiar que eu vou lhe acrescentar o que lhe falta. Eu vou sempre acrescentar, e na medida superabundante. Eu queria encerrar lendo essa passagem de Mateus 6, sobre a qual eu acabei de lhes falar, mas numa versão diferente, que é essa versão, a mensagem, que é como uma versão interpretada da Bíblia. Aqui ele diz assim: se Deus dá tanta atenção à aparência das flores do campo, e muitas delas nem mesmo são vistas, não acham que Ele irá cuidar de vocês, ter prazer em vocês e fazer o melhor por vocês? Quero convencê-los a relaxar, a não se preocuparem tanto em adquirir. Em vez disso, prefiram dar, correspondendo assim ao cuidado de Deus. Quem não conhece Deus e não sabe como Ele trabalha, é que se prende a essas coisas. Mas vocês conhecem Deus e sabem como Ele trabalha. Orientem sua vida de acordo com a realidade, a iniciativa e a provisão de Deus. Não se preocupem com as perdas. E descobrirão que todas as suas necessidades serão satisfeitas. Ele escolheu que não houvesse multiplicação de pães sem pães. Ele escolheu alimentar e atender a necessidade de tantos que estão clamando no mundo, não através do maná que desce do céu, mas através daquilo que nós lhe disponibilizamos. E o pão, quanto quer que seja ele, que chega na mão de Jesus, superabunda. Vamos orar. Gostaria de convidar a termos um minuto de oração para responder à palavra que Deus nos traz nessa manhã. Uma palavra de conforto para aqueles que andam muito preocupados com o que tem faltado. E a preocupação com o que falta é uma preocupação legítima, mas jamais pode substituir a nossa confiança naquele que conhece a nossa necessidade, que supre e supre de forma superabundante. Vamos ter esse momento para receber esse consolo do Senhor. E talvez tomar uma decisão. Deixar de pensar ou reclamar sobre o quanto o que temos não pode fazer, mas tomar a decisão de entregar a Deus, mas devolver, na verdade. Eu tenho certeza que a alegria, a satisfação e o prazer de testemunharmos o que Ele pode fazer com aquilo que lhe entregamos. São muito, muito grandes. Obrigada, Senhor, por escolher nos envolver naquilo que o Senhor faz. Obrigada, Senhor, por cuidar de nós, por nos conhecer. E obrigada, Senhor, por nos dizer: você não precisa se preocupar, porque eu conheço. E eu vou suprir e suprir de forma super abundante. Aumenta a nossa fé. Ensina-nos a te amar. Ensina-nos a amar o nosso próximo. E a entregar e sacrificar para ti. Cada dia um pouco mais. Até que toda a nossa vida, para que possam ser usadas para trazer e levar amor e salvação para muitos. E alegrar assim o teu coração. É o que nós te pedimos em nome de Jesus.